E aí, pessoal, vamos agora seguir nossa jornada osteometabólica a partir dos 50 mais. Se você ainda não ouviu a parte 1, não perca tempo, ouça agora. Eu, Pedro e o Ricardo seguimos com um bate-papo com a Mariana Ortega e a Elaine Azevedo. No nosso meio, a osteoporose masculina está basicamente ligada a 3 causas diferentes. O hipogonadismo, o corticoide e o etilismo. E, surpreendentemente, o etilismo também frequente nas mulheres, hein? Então, assim, tem que questionar, tem que ir na história, tem que perguntar dos hábitos. Por incrível que pareça, às vezes a gente se surpreende com essas alterações de hábitos de vida em mulheres, né? Acho que o fato da gente estar no século XXI traz uma série de hábitos inadequados, o sedentarismo e esses hábitos ruins, né? E a gente vê cada dia que passa mais e mais mulheres com hábitos ruins, não é só característico dos homens. E a Mari até estava chamando a atenção para as doenças crônicas, né? Nessa faixa etária, lembrar do diabetes, lembrar da doença pulmonar obstrutiva crônica, lembrar de outras doenças que vão interferir de maneira importante, ou pelo tratamento ou pela própria doença mesmo, né? Acho que é importante de frisar também nessa faixa etária, porque já começam as comorbidades mais frequentes, né, Mari? E lembrar que esses são alguns fatores de risco, né, que estão presentes no Frax, que é uma ferramenta que quem está em casa é super importante utilizar, os colegas que estão em casa. Está passando agora por uma manutenção, né, no site da Abraço, a ferramenta Frax, que está sendo aprimorada, mas só para vocês saberem, o Frax Brasil, ajustado pela estratégia NOG, né, é uma oportunidade da gente colocar nessa ferramenta que é super fácil de usar, principais fatores de risco que estão lá, como tabagismo, o próprio etilismo, que a Elaine colocou, uso de glicocorticoide, né, artrite reumatoide. O diabetes não está no Frax. O diabetes tipo 2 não, tá só o... Tipo 1 nas causas secundárias. Boa. Se o paciente ele tiver o tipo 2, a gente tem que ticar ou em glicocorticoide ou na artrite reumatoide, que tem o mesmo peso. Isso é importante, pessoal. E aí... Acrescentar 10 anos de idade. Acrescentar 10 anos de idade. Um paciente já com artrite reumatoide e com diabetes, esse não tem como ficar na artrite reumatoide, né? Ou reduzir em menos 0,5 o T-score do colo do fêmur. Ou seja, se o paciente for diabético tipo 2, não tem mais nada, mas tem um colo do fêmur com menos 2, esse paciente já tem osteoporose. Já tem um alto risco de fratura, né? Tem indicação de tratar. Exatamente. Então, olha, pessoal, como isso é importante, né? A gente sabe que a osteoporose, densitométrica, a gente trata, né? Ou clínica, se o paciente tiver uma fratura, né, por baixo impacto, tem que ter uma osteoporose clínica. Então, a osteoporose eu tenho que tratar. A osteopenia, eu vou avaliar o risco de fratura, né? Então, a gente vai colocar no Frax, ajustado pela estratégia NOG, que vocês vão ver isso no site da Abraço, tá? É muito simples de preencher, e aí eles vão dar o gráfico e vão colocar a zona que o paciente está. Se tiver em vermelho, em alto risco, esse paciente ele tem um alto risco de fratura, ele tem que ser tratado independente da densitometria dele ser normal ou uma osteopenia, né? Então, isso é importante. Até porque o Frax dá pra gente calcular sem a densitometria. Sem a densitometria. Só para contextualizar, então, para aquele colega que está lá no interior, o Frax, ele veio, é uma ferramenta, é um software que foi desenvolvido e que ele soma dados do paciente, né, peso, altura, idade, né, que a gente calcula o IMC, a fatores de risco clínicos que têm impacto na saúde do óssea daquele paciente. E você pode ou não associar dados de densitometria. A gente já não temos no Brasil, isso não é corriqueiro ainda, a gente já tem o Frax Plus, que a gente tem mais dados clínicos para estimar se aquele paciente tem risco de fratura. Então, no Frax Plus, por exemplo, a gente vai falar sobre quedas, quer dizer, outros dados relacionados à fragilidade do paciente. Mas, de uma maneira geral, para aquele colega que está lá no interior, que não tem muito recurso, é muito interessante, né? Ele coloca lá os dados clínicos e ele vai estimar o quanto aquela pessoa, aquela mulher, vai ter de risco de fratura nos próximos anos. E aí a gente passa a não ter mais super tratamentos, né? Porque a gente pega pacientes assim com
20 anos de uso de bisfosfonato. Então, o Frax realmente veio ajudar, porque meio que delimitou quem você vai tratar, quem você não vai tratar. Tem falha? Tem. Como tudo, toda arma de investigação tem falha. Mas a grande maioria dos pacientes que você usa realmente acaba ajudando, né? Perfeito. E fora que é bem interessante utilizar, né, no consultório, né, porque o paciente ele vai vendo, né, como ele melhorou o risco de fratura, isso melhora o engajamento e empoderamento do paciente e a aderência, né? Bem legal também. Uma ferramenta que vai agregar muito na consulta também nesse aspecto. E aí agora, indo para a última faixa etária, nos muito longevos, que eu não sei se a definição seria acima de 80, 90 anos, ou se teria alguma definição. Os 80 de hoje são os novos 70, né? E nessa faixa etária, por exemplo, pode ser atribuída somente a senescência do osso, ou o paciente ele tem que ter alguma outra causa? Existe uma idade máxima que eu tenha que instituir para iniciar o tratamento? Tem um paciente que ele veio, consulta, está com 98 anos, tem osteoporose. Esse paciente eu não vou tratar, já tem 98 anos. Como é que a gente avalia essa população especial? Uau, eu achei que a Elaine que fosse responder essa, porque ela tem pacientes de certo e que lá vai. Eu tenho, sobre a investigação e se trata ou não, essa é uma pergunta. Eu vou responder que minha opinião, tá? Que sim, se o paciente ele tem um bom status funcional, é um paciente que merece sim uma estratégia, né? Porque se ele tem uma fratura, ele vai interromper isso. Não importa se... Vai mudar a história natural da vida dele. E vai abreviar com certeza a vida dele. Eu já tive pacientes, por exemplo, que descobriram uma neoplasia no meio do caminho, com metástase, mas tinha um status funcional bom, estava com metástase, e o geriatra, mas se a gente vai tratar uma osteoporose que enfim, apareceu no meio do caminho, vamos tratar sim, vamos dar, sei lá, um ácido zoledrônico, enfim, X aí, não me lembro o que foi, mas vamos, por quê? Ela ainda tem um status funcional, ela ainda tem o paciente tem uma sobrevida, e se tiver uma fratura no meio desse caminho, olha o problema a mais que vai acontecer de impacto para essa paciente, né? Então, assim, então, eu acho que sim, que tem que analisar cada cenário, e se houver isso, sim, tem que optar por tratar. Voltando à sua pergunta, Pedro, o idoso, ele vai ter no esqueleto dele toda a resposta que ele teve durante a vida inteira. Então, se ele teve uma boa saúde naquela fase lá da adolescência, do adulto jovem, se ele teve bons hábitos de vida, se ele não teve nenhuma doença crônica mais importante, e tem uma genética boa, ele vai ter um esqueleto bom. Então, a gente não pode deixar de pensar que só porque é idoso não vai tratar mais. Então, nessa questão da investigação, entra, principalmente a partir dos 70 anos, entra tudo isso. Olha o que aconteceu na vida dessa pessoa antes dos 70 anos. E aí a gente vai ter o impacto em cima do esqueleto. Se era uma pessoa que é diabética há muitos anos, se ela fumava, bebia, com certeza ela vai ter uma fragilidade óssea e isso vai impactar na sua decisão terapêutica. Por outro lado, graças a Deus, ainda existem idosos que vivem que tiveram uma vida muito boa e hoje a gente está colhendo um esqueleto muito bom. Mas é isso que a Mari falou. Na hora que você tem uma fratura por fragilidade, você vai mudar a história natural. Então, a gente sabe que a maioria das pessoas, depois de uma fratura de fêmur, ela não volta ao status funcional inicial. Ela tem uma chance, na literatura, de 20% de falecer no primeiro ano, pós-fratura. E aqueles que sobrevivem, a maioria vai ficar com algum grau de dependência.
ou porque tem realmente uma dependência física, ou porque eles ficam com medo de cair de novo. E esse é um problema, porque aí eles se retraem, eles param de fazer atividade física, eles param de sair sozinhos, aí eles ficam dependentes porque têm medo de cair de novo. Então, o acontecer, o fato de fraturar realmente muda a história dessas pessoas. Então, eu sou aquela que trata. Eu trato. É lógico que a gente vai ver o grau de fragilidade. Se é um paciente com uma insuficiência cardíaca super importante, com uma valvulopatia, que você sabe que a sobrevida dele pela outra doença vai ser pequena, não vamos tratar. Por outro lado, a gente tem pacientes que têm uma resiliência, né? Por mais doentes que eles sejam, eles estão lá, eles não morrem, eles passam por infecções, eles passam por cirurgias, eles passam por um monte de coisa e eles estão lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir na saúde óssea. E hoje, com as mídias, com o que vocês estão fazendo, com as propagandas, a gente tem idosos procurando que nunca fizeram atividade física, começando a fazer atividade física. A gente tem idosos preocupados com calçado, preocupados com alimentação. Então, isso é muito interessante, porque mudou o espectro. Aquela vovozinha que era antes, que ficava em casa só fazendo tricô, hoje ela não existe mais. É a vovozinha que quer viajar, que quer se divertir, e ela não pode fraturar, né? E por outro lado, a gente também tem que saber quando parar. Quando que nós vamos interromper o investimento no tratamento para osteoporose? A finitude é uma coisa que nós, médicos, estudamos pouco, né? Sim. Infelizmente, a gente só se depara com a finitude quando é algum parente próximo, ou quando a gente tem um paciente muito querido. Mas a finitude, estudar a finitude, eu acho que isso é importante. E a gente tem parâmetros para isso, parâmetros de fragilidade, para a gente entender que aquele paciente realmente está próximo do fim da vida como um todo, e aí a gente vai tirando as armas, os jogadores do campo, né? Eu acho que isso é importante. Esse momento, talvez seja aí o especialista, o geriatra junto, para a gente estudar quando parar o tratamento, né? E a gente também tem que, infelizmente, que não deveríamos pensar nisso, mas infelizmente a gente tem que pensar no custo. Vão se somando custos. O custo de tratar um diabetes, uma insuficiência cardíaca, uma demência. Lembrando que a partir dos 80 anos, 6 de cada 10 pessoas vai ter algum grau de alteração cognitiva, alterações ortopédicas. A gente é reumatologista, então qual paciente nosso com 80 anos que não tem um grau de alteração no joelho, no quadril, na coluna, outras doenças, né? Então, assim, isso vai agregando custo e chega num ponto que realmente alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar essa conta? Então, tudo isso tem que ser colocado porque faz parte da nossa estratégia. Será que vale a pena aquele pouco recurso que eu tenho, eu usar com uma estratégia farmacológica, ou vale a pena eu colocar esse recurso com uma atividade para garantir o equilíbrio, a força, a mobilidade desse idoso? Eu tenho que, às vezes, colocar na balança isso, né? Por mais que a gente tenha medicamentos, e isso é uma coisa que a gente não colocou aqui, eu tenho evidência de eficácia dos meus medicamentos para a osteoporose a partir dos 90 anos? Muito pouco foi investigado. A gente tem ótimos medicamentos que foram testados no contexto ali dos 70, mas a partir dos 90 a gente tem pouca evidência. Na prática, a gente acaba prescrevendo. A gente tem dados anedotais que eles funcionam, mas o meu recurso financeiro é finito. Será que eu vou gastar com remédio ou será que eu vou gastar com um bom fisioterapeuta? Eu acho que isso tem que ser colocado. Eu achei que um ponto super interessante que você colocou, Elaine, é que a osteoporose é uma doença sistêmica.
Sim. E que o osso ele vai sofrer essa interferência de todos esses fatores ao longo da vida. Isso foi fantástico. E o idoso, ele passa também por questões de polifarmácia, né? E a gente tem que equilibrar esses pratos, como a Elaine falou, e aí pensar quais são as melhores estratégias também medicamentosas, né? Será que eu vou submeter esse paciente ao uso de uma medicação que ele tem que tomar toda semana, que pode dar refluxo, ele já tem refluxo? Ou será que eu vou expandir para uma outra medicação que é uma vez ao ano, que vai dar mais conforto posológico, vai garantir uma aderência, né? Será que há condições da gente fazer isso? É um idoso sarcopênico em que ele vai se beneficiar muito desse fisioterapeuta, né? Dessa terapia de reabilitação que a Elaine falou, né? Então, são vários quesitos e a questão da finitude, né? Porque a gente é médico, a gente acha que a gente é onipotente, né? Que a gente tem que tratar até as últimas consequências. Mas não, a gente tem que pensar realmente em risco-benefício. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Esse paciente não pode ter dor, né? E a gente sabe que muitos desses idosos são idosos que às vezes já vêm até com algumas fraturas vertebrais, que podem ser pouco sintomáticas, ou só lá na frente ele vai ter algum sintoma de ficar mais corcundinha, cifótico, reduzir a estatura, isso passou desapercebido, ou não, foi uma fratura que deu sintoma, ele tem muita dor. Para ele, o mais importante naquele momento é a gente reduzir a dor dele, né? Então, a gente tem que pensar também em alinhar essas expectativas de acordo com cada cenário e cada necessidade, né? Fiquei só aqui pensando antes de encerrar, nesse cenário aqui que a gente está dos longevos, né? Acho que passou pela minha cabeça aqueles que eu não tenho dúvida de tratar, tudo bem. E aqueles que a gente acha que o tratamento pode trazer alguma complicação, como uma fratura, por exemplo, atípica pelo tratamento. Tem algum perfil para a gente deixar um alerta, para que eu possa desconfiar, que traga alguma coisa que fala, poxa, eu quero melhorar a qualidade dele, eu quero com que ele viva com uma massa óssea melhor nessa, né, parte da longevidade, mas eu não quero me deparar com um quadro de uma fratura atípica. Tem algum perfil nessa faixa etária? Eu acho que vem muito essa preocupação para a gente. Sem dúvida. Eu acho Pergunta de 1 milhão. Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, mas a gente tem que pensar assim, o que é que suporta esse meu tratamento? Por que a gente trata, né, esse paciente com osteoporose? A gente trata para prevenir fratura, que é o pior desfecho. E porque eu sei que o risco de ter uma fratura por fragilidade é muito maior do que ter um evento adverso como fratura atípica, osteonecrose de mandíbula, que são situações mais dramáticas com o uso de antirreabsortivo, tá? Então, o benefício vai ser muito maior, né, do que esses eventos adversos que são mais raros. Então, isso é o que suporta a gente investir no tratamento, né? Quais são os sinais de alarme, Henrique, que você perguntou? O que a gente tem que prestar atenção? Geralmente, uma mulher pós-menopausada que usa bisossonato para fratura atípica por 5 anos ou mais, a gente viu também uma prevalência, uma incidência maior em asiáticas, mais caucasianas, todas as raças podem ter a fratura atípica, mas com algum pródromo. Então, que na verdade o paciente não se liga na hora e retrospectivamente a gente pergunta, ela fala, nossa, eu tive, que é uma dor em coxa ou raiz da coxa, virilha, que já é um pródromo, um prenúncio da fratura atípica. Então, cuidado. Mulher na pós-menopausa e uso de bisossonato por 5 anos ou mais, que começa com uma dor do nada, em coxa, virilha, cuidado, pode ser uma fratura atípica incompleta. E aí tem que fazer o quê? Raio-X bilateral, porque pode ter também do outro lado e ser assintomático, e às vezes o raio-X não pega. A gente precisa ou de uma ressonância de coxas ou de uma cintilografia. E a gente vai ver se tem o traçado da fratura atípica, que a gente tem que cuidar e aí ter um manejo, porque senão pode virar uma fratura completa, de ponta a ponta aí, né? Então esse é o cenário, e lembrar que o que está suportando a gente dar, mesmo sabendo que isso pode existir, é que o risco de uma fratura de fragilidade é muito maior do que uma fratura atípica. Muito bom. Aí vocês dão uma enxugada. Elaine, você quer complementar? Não, infelizmente são as complicações do tratamento prolongado, a fratura atípica e a osteonecrose. A osteonecrose talvez tenha mais dados para a gente se preocupar do que a fratura atípica, porque fratura atípica é meio que uma roleta russa, né? Pode aparecer em qualquer um. Mas a osteonecrose tem quem quer. Então, assim, quais são os dados que são os de alerta?
diabetes, principalmente um diabetes que não é bem controlado, a periodontite, então aqueles pacientes que têm uma boca com uma qualidade odontológica questionável, né? Tem bastante periodontite, placas, tabagismo e uso de glicocorticoide. Então, essas coisas são os alertas para a gente pensar que esse paciente que está usando cronicamente um antirreabsortivo tem mais chance de ter uma osteonecrose depois de um procedimento dentário, qualquer, ou até espontâneo, né? Também pode acontecer. Então, esses são os dados: diabetes descompensado, uso de glicocorticoide, periodontite, e são, assim, basicamente é isso que a gente se preocupa. Então, chegando mais um episódio aí do Reumatize, o podcast, nós falamos então sobre osteoporose nas mais diversas fases. Viemos desde a fase infanto-juvenil, adolescência, menacme, paciente pós-menopausa e os pacientes longevos. A gente viu que ao longo de todo esse período é muito importante a história clínica, acho que isso ficou muito bem sedimentado durante todo o podcast, a gente se atentar para hábitos alimentares, comorbidades, medicamentos, alterações estruturais, né, mais perceptíveis. A gente comentou um pouquinho sobre a osteogênese imperfecta lá no paciente mais jovem, e aí no paciente com mais idade a gente começou a perceber outras doenças mais importantes. As doenças crônicas, a parte nutricional, doença celíaca, comentamos um pouquinho nessa faixa etária mais jovem sobre os distúrbios alimentares, muito comum a bulimia, né? Os atletas de alta performance. Comentamos um pouquinho também sobre algumas avaliações laboratoriais que elas foram diferindo ao longo do nosso podcast, mas é muito importante a gente ver a parte laboratorial como um todo, dosagem de vitamina D, cálcio. Mari fez um alerta muito importante para hipercalciúria, lembrar sempre de avaliar isso de maneira diferencial. Falamos sobre as hemoglobinopatias e a interferência delas do ponto de vista de metabolismo ósseo. Comentamos um pouquinho também sobre os distúrbios endócrinos, lembrar da tireoide e de outras doenças metabólicas que podem afetar os pacientes nessa faixa etária. Enfim, chegamos ali nos pacientes com os hábitos de vida entre os 50, 60, 70 anos, lembrar do tabagismo, do etilismo. Comentamos também sobre doenças neoplásicas nessa faixa etária, muito importante. E no final, agora falando um pouquinho sobre os longevos, onde a gente precisa avaliar muito bem essa questão da estratégia de tratamento e até mesmo a definição do ponto de vista de até onde a gente vai na finitude do tratamento, que foi muito importante durante o episódio. E dos diferenciais, a gente precisa lembrar da eletroforese de proteína, né? Entra de maneira importante aí como os diferenciais para as doenças metabólicas, para a gente também ter toda essa avaliação completa na avaliação osteometabólica. É isso mesmo, né, Rick? Nossa, essa jornada foi incrível. Nós estamos quase chegando aqui no trem das 11, né? São Paulo. Mas com um clima aqui de muita alegria, amizade, né? Aqui não tem ninguém que está mais com fome, né? Não, fome de conhecimento. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Mari, a Elaine, muito obrigado por vocês terem topado essa jornada. Foi um episódio incrível, tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu bastante e vai continuar ainda aprendendo bastante, acompanhando os congressos, o pré-congresso de osteometabolismo da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Quem quer mais se aprofundar no osteometabolismo, daqui a pouco chega o Brado também, em Brasília, em agosto. Então, todos convidados a participarem a mais essa imersão em osteometabolismo. Eu tenho certeza, desculpa, Pedro, mas tenho certeza que a gente não foi tão engraçado quanto a doutora Vera. Pois é, gente. Mas a gente é só aprendiz, né, Mari? Mas um dia, quem sabe, a gente chega lá. Então, a gente queria aqui aproveitar para agradecer novamente a presença. Vamos encerrar. Quem quiser seguir nas redes sociais, a Mari, Reumatologia em Foco, com muita dica legal. Elaine também, quem quiser seguir nas redes sociais. E a gente agradece aqui, né, mais um episódio do Reumatize. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, ver a nossa newsletter, que está saindo aí a cada 15 dias de maneira muito interessante. Daqui a pouco vem um tema de osteoporose. Estamos encerrando mais um episódio do Reumatize. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau. Tchau.